O chamado Gênesis, o livro Um Projeto para o Futuro Sem Deus. Interessante. Gary Kissinger, da Comissão Trilateral, meus amigos, patrocinado pela realeza britânica. O livro é um projeto para o futuro sem Deus, que Smith e Kissinger imaginavam sem qualquer reconhecimento ou inclusão de Deus como criador. Em vez disso, Smith e Kissinger, o último dos quais agora está recebendo suas consequências eternas na vida após desencarne, diz aqui o articulista, querem que o mundo seja sem Deus e robótico, para que eles e sua prole possam permanecer no trono proverbial para sempre, ad eterno. Interessante. A gente pode linkar isso com uma informação aqui, meus amigos. Interessante. A agenda consistia em substituir os humanos por réplicas hibridizadas por Grace. Esse era o plano dos Nebo, que foi frustrado. Eles queriam substituir todos os humanos por robôs orgânicos. Interessante. No caso Roswell, por exemplo, a maioria dos extraterrestres são robôs orgânicos. Parte robôs, isso, e parte orgânicos. Então, parte máquina e parte orgânico, sem alma, que é controlado por uma consciência, um supercomputador, uma IA, que nós conhecemos como Rainha Grey. Interessante isso. É isso que eles queriam implantar aqui na Terra, através das abduções que se iniciaram na década de 50, após o contrato, aquele fatídico contrato de greada do Eisenhower, que foi obrigado a assinar esse contrato pelos Majestic 12. Aliás, os Majestic 12 já haviam assinado esse contrato antes do Eisenhower ficar ciente disso, e ele foi obrigado a acatar. Inclusive, ele assinou um documento de rendição. Documento de rendição dos Estados Unidos da América, que agora está sendo retomado, agora, em 2024. A agenda consistia em substituir, rendição para a Frota Negra. A Frota Negra realmente iria comandar os Estados Unidos a partir de então, por isso que teve a Operação Paperclip, onde mais de 5.000 alemães bigodistas ocuparam cargos-chave dentro da NASA, dentro de várias agências, o FBI norte-americano, controlaram a indústria farmacêutica, controlaram a indústria bélica do complexo industrial dos Estados Unidos, praticamente tomaram conta dos Estados Unidos. A agenda consistia em substituir os humanos por réplicas hibridizadas por Grace, numa consciência de colmeia. E a minoria que resistiria mentalmente às abduções por não ter medo seria robotizada pela agenda transhumanista. Impressionante. E a Helena falou sobre isso, que este era, de fato, a meta desses trevosos, desses extraterrestres negativos. Então, parte seria substituída. Como que é substituído? Você é abduzido, você é trocado. Aí trocam você por uma réplica. E você vai viver aqui, né, com uma consciência de colmeia. E você vai ser desencarnado, obviamente. E aqueles que resistem, porque não têm medo, seriam coaptados através da agenda transhumanista, né? Colocar mecanismo, você ser meio homem, meio máquina, etc. As pessoas seriam obrigadas a aderir a essa agenda. Bem interessante. Os Greys foram expulsos recentemente, mas pode se comunicar telepaticamente com os humanos. É bom entender aqui Greys, tá? Não estamos generalizando, porque tem muitos Greys benevolentes. Vários seres com características de Greys que são totalmente benevolentes, ok? Vamos entender isso. Não vamos generalizar. Greys aqui são os Downs, tá? Os Ellipse High, de Zeta Reticuli. Porque existem vários grupos de Greys diferentes. Tem Greys, por exemplo, Emeter, que são Greys benevolentes, que aliás fazem parte do Conselho dos Cinco. Egarote, Greys benevolentes. Os próprios Ebens, que vivem ali próximo de Zeta Reticuli, em outro planeta, são seres pacíficos. Aí tem característica de Grey. Então não vamos generalizar. Tá? Existem muitos Greys maravilhosos. Por exemplo, o Dr. Michael Wolff, que também foi denunciante no ano 2000, tá? 2002, ele fala que ele trabalhou na área 51 e ele tinha um Grey que era o melhor amigo dele. Ele era conhecido como o beijoqueiro da área 51. Ele beijava todo mundo, ele gostava de dar abracinho e beijinho em todas as pessoas. Um ser adorável, cheio de amor. Tá, meus amigos? Então vamos entender isso aí, tá? Quando eu tô falando de Greys aqui, eu estou me referindo aos Downs, aos Ellipse High, porque os Ellipse High não tem alma. Não tem alma. O que aconteceu com eles era o mesmo que eles queriam que acontecesse aqui na Terra. O mesmo destino. Aliás, a mesma agenda. Que querem conquistar esses acordos resultaram no poder absoluto dos Majestic 12. Falando em Majestic 12, eu tenho um especial sobre isso.
Quem são os magos negros? Tenta falar, quem são os magos negros? Como que eu já ouvi falar de mago negro? Mago negro é esses aqui. Esses são os verdadeiros magos negros. A gente vai apresentar no próximo sábado, esse especial. Porque tem muita desinformação com relação a isso. Pois bem, dando continuidade. Os termos do acordo inicial estipulavam que apenas 150 pessoas fossem abduzidas. No primeiro acordo do Eisenhower, com os NEBO, porque primeiro ele recebeu 2 delegações. Ele recebeu uma delegação da Federação Galáctica de Mundos, benevolente, e depois recebeu a delegação dos NEBO, da gangue dos NEBO, ou gangue dos 6, aonde o Eisenhower foi obrigado a assinar esse contrato. Falou, você assina, aliás, nós já assinamos, viu, Eisenhower? Já está aqui, ó. Nós, Majestic 12, já assinamos com ele e você é obrigado a assinar. Caso contrário, o senhor será deposto e nós vamos desencarnar toda a sua família. Então o Eisenhower não teve opção. Aí eu testemunha da Laura Eisenhower, que é a bisneta dele, do John Lear, também testemunha, o Neil Schneider também é testemunha, Bill Cooper, são múltiplas testemunhas. Muito bem. E eu estou falando de testemunhas militares. No entanto, esse acordo não foi cumprido e os Greys excederam em muito esse número, chegando a milhões de abduzidos. Na verdade, eles queriam abduzir aos bilhões e bilhões de pessoas e substituir toda a população, você é abduzido, você é substituído, por uma réplica sintética, para viver aqui na Terra. A Federação Galáctica interveio com uma ala benevolente do governo, mais especificamente com a Marinha dos Estados Unidos. Os Greys nunca tiveram direito a abduzir milhões de pessoas por ano. Eles usam o medo como forma de consentimento. A Federação combatia os Greys no espaço para evitar arrastar esse conflito para a Terra. Isso é bem interessante, meus amigos. Como que você assina um contrato com o ser negativo? Quando você tem medo. Interessante isso. O universo entende assim. Quando você tem medo de alguém, você está assinando um contrato de submissão a este ser. Quando você não tem medo, o Grey não é obrigado, qualquer ser negativo não pode fazer nada contra você. E eu falo isso por experiência própria. Experiência própria. Por exemplo, eu fui abduzido desde os 9 anos de idade. Eu e meu irmão. Só que meu irmão acabou sendo acometido por uma enfermidade, por causa desses experimentos. E acabou desencarnando. Com 11 aninhos de idade. Ok? Eu sobrevivi. Eu tive múltiplas abduções. Múltiplas. Não foi uma só, não. Várias. Todos os domingos isso acontecia. Tá? Acho que foi mais de 20 domingos consecutivos. E eu tinha ali entre meus 8 e 9 anos de idade. Meu irmão acho que tinha 7, 8, 9. Não, eu tinha 10, meu irmão 9. Pois bem, lá em São Paulo, capital. Lá na Zona Sul. Isso acontecia rotineiramente. Corriqueiramente. Aí um dia, eu comecei a recapitular essas memórias, porque eu não conseguia lembrar o que está acontecendo comigo. Eu só lembrava que eu vi um barulho vindo do céu, muito forte, eu ficava paralisado junto com meu irmão, a gente não conseguia se movimentar, não tinha qualquer tipo de reação, e depois apagava a memória, e quando a gente via o tempo, a gente sabia que o tempo passou, porque passou mais de 2 horas, e nós estávamos no mesmo lugar. A gente acordava bem cedinho, meu pai e minha mãe, ficava dormindo até 11 horas, no domingo, né? Até meio-dia, mais ou menos, a gente acordava às 7 horas da manhã e ia para o quintal. E quando a gente ia ver, já era quase meio-dia. O tempo perdeu. Tempo perdido, aquela sensação de tempo perdido. Aí um dia eu vi um documentário sobre os Greys e eu fiquei apavorado. Mas assim, quando eu vi eles na minha frente, eu fiquei apavorado com aquele documentário. Eu falei, mas por que eu tô tanto medo desses seres? Aí comecei a matutar com 10 anos de idade. Eu já sei. São esses seres que estão me sequestrando. Veio um flash na minha mente. E eu falei, eles nunca mais vão fazer isso comigo. Nunca mais. Aí teve uma noite, todo domingo era a mesma coisa. Eles vieram. Eu falei, não, vocês não vão fazer isso comigo. Eu não aceito que vocês façam isso. E eles foram embora e nunca mais voltaram. Então o medo é o consentimento. Você assina um contrato. Toda vez que você tem medo, você está assinando um contrato com entidade negativa. Entenda isso de uma vez por todas. Por isso que o medo é o pior sentimento que existe. Então o universo quântico, cósmico, as leis cósmicas, entendem. Quando você tem medo, você está se submetendo a uma força. E você está assinando um contrato. É assim que ele vai entender. Vai interpretar esta emoção. Então o universo interpreta essa emoção assim. Então tome muito cuidado. Não dá continuidade. Por isso que o medo é a pior emoção que existe. Os NEB e seus planos para uma tomada de controle global.
Como Helena explica no trecho do vídeo abaixo, os Nebo Greys tinham esse plano maligno para dominar nosso mundo. Seu plano parece ter consistido em 2 elementos principais. Um era eliminar e subjugar grande parte da população atual do nosso planeta. E o outro elemento era substituir por híbridos Greys humanos que estavam sob seu controle. O colapso dos Nebo. Interessante. Felizmente tudo isso não aconteceu. Os Nebo foram habitualmente desconectados de sua rainha de colmeia. Lembrando que esse plano era engendado por quem? Pela Comissão Trilateral. Mostrei para vocês. Que tinha conexão direta o quê? Com a coroa britânica. Ok. Levando a construção completa do seu império. Como aprendemos isso, desencadeou muitos outros desenvolvimentos. Porque eles eram a força motriz por trás da chamada Aliança dos Seis. Quando essa aliança entrou em colapso, fez com que todos os membros conseguissem seu próprio caminho. Também afetou outras alianças, como aquelas, como os Tal Shira, por exemplo, os Elkiori. É fantástico. Então, vários grupos de extraterrestres do mundo também começaram a rever. Quando a gangue dos Seis caiu, vários seres que trabalhavam com essa gangue começaram a trabalhar para a Federação Galáctica de Mundos. Interessante.